Muitas pessoas perguntam por que eu não aplico na renda fixa. A população brasileira deve ter perdido no mínimo 5% de poder de compra. Então, o que a gente vê hoje, talvez, em termos econômicos, não é isso? É uma perda de poder aquisitivo muito grande da população. Se agora, em 2024, nós vamos ter alguma crise, provavelmente econômica e política. Seu Barsi, a gente sabe que hoje no mercado nós temos aí um excesso de informação, né? E isso acaba deixando o investidor que está começando muito perdido. Então a gente pega, por exemplo, taxa Selic está baixa, todo mundo fala para ir para comprar ação. Taxa Selic está alta, agora vende e corre para o CDB. Né? Então a gente vê essa gangorra, né, constante acontecendo, aonde quem ganha dinheiro, como o senhor fala, é sempre o banco, né, o assessor, e o investidor vai ficando cada vez mais pobre com esse giro constante de acordo com a maré do mercado. Né? E aqui a gente tem hoje vários convidados também que estão começando a investir, e pegando esse gancho na pergunta do Jorge Rezende, ele fala o seguinte: como que eles se atêm a uma estratégia, né? Com tanta informação, tanto ruído, como que ele começa a escolher empresas inicialmente para viver de dividendo? Qual que é o ponto principal, né, que ele deve buscar para escolher, para ele iniciar? Né? Ficar longe, talvez, desses ruídos, dessas informações, acreditar em alguma coisa, se ater à estratégia? O que o senhor recomenda? Bom, eu acabei de dar um exemplo agora aqui, que você não precisa esperar um ano para ganhar 10%, tá certo? Você pode ganhar 10% em 15 dias, um mês. O problema é você começar bem. Para começar bem, você precisa estar bem orientado, tá certo? Eu, por exemplo, muitas pessoas perguntam por que eu não aplico na renda fixa. É porque a renda fixa eu uso, está entendendo? A renda fixa é um instrumento sobre o qual me permite a não ter o dinheiro embaixo do colchão. Então, eu tenho que colocar em algum lugar, tá certo? Então, eu fico com esse dinheiro reservado para quando as empresas que eu tenho a condição de comprar ou que fazem parte da minha carteira tiverem o quê? Tiverem o preço recomendável, tá bom? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não é muito difícil, ou não precisa ter muita cultura para interpretar o seguinte: a renda fixa, ela, além de não gerar riqueza para o país, ela não corrige satisfatoriamente o nosso dinheiro, porque no meu interpretar, no meu entender, na minha avaliação, a inflação não é essa que nos é divulgada. Eu não sei se tem alguém aqui que acredita que a inflação é 2%, 3%, tá certo? Aquele que acredita que a inflação é 2%, 3%, ele nunca vai prosperar. Ele precisa ter o quê? Ele precisa buscar fontes que possam lhe proporcionar um resultado melhor. E dificilmente você vai ter algum investimento que não as ações que possam te proporcionar essa majoração. Então, a renda fixa eu uso e não invisto e nem aplico, eu uso, é diferente. Agora, não precisa ser muito culto também para interpretar o seguinte: essa renda fixa, que ela é resultante dos números fornecidos pelas autoridades, de que há uma intenção e uma pressão bastante forte para que esses números caiam, tá certo? É bastante possível, muito provável, que esses números venham a cair. Por quê? Porque existe uma pressão muito forte. Mesmo que a inflação seja alta, existe a pressão para que esses números da taxa de juros caia.
E esses juros, esses números da taxa de juros, eles são influenciadores. Não há dúvida nenhuma que a hora que esses juros baixar, as ações vão se constituir novamente numa opção melhor do que agora para esses desavisados, tá certo? Porque para nós, as opções, a ação continua sendo uma opção bem superior. Por quê? Porque nós temos um sentimento muito importante. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que elas têm, assim, a paciência de aplicar 3, 4, 5 anos na poupança e não tem capacidade de aplicar um mês nas ações. Então, essa pessoa nunca vai ser um vencedor. Está correto? Então, a pessoa tem que se conscientizar, tem que ter cultura de investimento. E a cultura de investimento é exatamente você saber onde o seu dinheiro está melhor aplicado. Uma das perguntas que você faz é o seguinte: se eu aplico no Tesouro Direto, por exemplo, em última análise, eu estou dando dinheiro para o Lula, não é? Eu não sei se o Lula é um bom administrador. Vocês talvez saibam melhor do que eu. Mas eu não faço isso. Eu jamais daria um tostão na mão do Lula. Tá certo? Então, por exemplo, eu dou na mão do Walter Schaca, eu dou na mão do Pedro Ivo, tá certo? Eu dou na mão do Bertoncini. Enfim, eu dou na mão dessas pessoas que, efetivamente, eles vão... E eles têm a obrigação de remunerar esses investimentos. Está correto? Então, renda fixa, eu uso, não aplico. E o senhor já fez um gancho interessante, né? Que tem uma pergunta aqui. Não, o senhor já fez. Eu vou fazer um gancho para uma pergunta que teve aqui, que é justamente sobre ter uma reserva de oportunidade para aproveitar as quedas da bolsa. O senhor faz isso, então, né? Bom, a reserva, ela é uma consequência. A reserva você não constitui como reserva. Por exemplo, alguém pergunta para mim: Parça, você tem renda fixa? Eu tenho. Em que banco? Não é banco, a minha renda fixa é em ações. Tá certo? Eu tenho inclusive tentado, né? Que não é fácil, tentado mostrar para alguns empresários o seguinte: o cidadão que aplica na renda fixa, qual é o sentimento dele? O sentimento dele é saber que num dia tal ele vai ganhar alguma coisa. Provavelmente ele não se preocupe do quanto, tá certo? Mas ele quer ganhar alguma coisa. Então, baseado nesses princípios, eu tenho chegado para alguns empresários e tenho dito o seguinte: por que você não transforma a sua ação, que é uma ação de renda variável, num papel de renda fixa? Pô, Márcio, como é que eu vou fazer isso? É simples. Quer dizer, se você pagar um dividendo mensal, e se você, com as suas reservas, comprar ações para a tesouraria, em um determinado momento você devolve essas ações, o que você fez? Você entrou no sentimento do camarada que quer ganhar alguma coisa, tá certo? Então, existe, inclusive, isso vai acontecer. Tem empresários que já estão analisando, já estão avaliando isso. Por exemplo, nos idos de 1970, 70 e alguma coisa, tinha um cidadão, o nome dele era Mário Aguiar. Ele era irmão do Amador Aguiar. E eu escrevia no jornal. Na época ninguém escrevia. Eu era o único que falava sobre mercado de ações. Então uma vez eu fiz um comentário sobre o Bradesco, ele me convidou, fui lá, e eu sugeri a ele o seguinte: por que você não disputa recursos atuariais? Ele
falou, o que é isso, recursos atuariais? Recursos atuariais são aqueles que os fundos de previdência privada precisam para fornecer recursos aos seus associados. Aí ele chamou um cidadão lá, eu não me lembro o nome dele, ele falou, olha, como é que a gente pode pagar um dividendo diário, mensal? Diário já seria um exagero, né? Mas mensal. É uma má ideia, hein? E ele começou a pagar dividendo mensal. Então, ele se conscientizou e agiu com esperteza suficiente para mostrar que, se você proporcionar aos fundos de previdência privada a possibilidade deles terem um retorno mensal, os demais fundos vão comprar ações da sua empresa. Foi o que aconteceu. Logo depois, o Itaú passou a fazer a mesma coisa. Então, desde aquela vez, de 1970, eu venho falando, olha, por que você não distribui alguma coisa? Ah, eu destruo o meu caixa. Agora, as empresas que sobraram são melhores, não é isso? Do que aquele monte de empresa que tinha que não reunia condições de fazer isso aí. Então, vamos ver agora, talvez, se a gente consegue, de alguma forma, mostrar para os empresários que remunerar o acionista de uma forma consequente e dentro daquilo que ele tem como expectativa, que é receber alguma coisa num determinado momento, isso seria benéfico para a empresa, tá certo? Seria benéfico para a ação. Essa aqui é a verdade. Então, eu acho e espero, né, que a questão da renda fixa seja uma aplicação também pelos senhores vista como usá-lo. Nem sempre, conforme ela perguntou, nem sempre você tem o preço das ações assim, atrativos, é isso? Por isso que são boas as crises, né? Então você começa a juntar um pouco, a hora que vem a crise você está preparado, aí você compra, e foi assim que eu consegui constituir minha carteira, de uma forma assim, mais rápida, tá certo? Por isso que eu não temo as crises, eu gosto das crises, eu não torço por elas, mas eu gosto que é, tá certo? Tempos atrás, uns 25, 30 anos atrás, comprei ações da Sabesp, R$3, R$4, né? Hoje ela está quase 70. Ela já não proporciona a mesma condição que ela proporcionava antes. Então eu tenho que modificar, que vender essas ações, com o recurso comprar outra que no lugar possa me transmitir um resultado igual aquele que eu esperava quando eu comprei a Sabesp a R$3. Tá certo? Senhor Barsi, o senhor falou da Sabesp e a gente recebeu algumas perguntas sobre Sabesp. Eu acho que é um momento bom até para um gancho, porque, por incrível que pareça, muita gente está olhando o Sabesp agora como uma grande oportunidade. O que o senhor pensa disso? Eu acho que a Sabesp já foi uma grande oportunidade. Hoje, talvez, dependendo daqueles que possam se interessar, não é isso, pela Sabesp, eu qualifico que ela já não é uma ótima oportunidade. Ela pode ser uma oportunidade de mercado, mas a Sabesp, ela foi sofrendo algumas modificações, e essa metamorfose foi progressivamente distanciando a Sabesp de uma boa aplicação para quem quer formatar uma carteira de renda mensal. A Sabesp sempre pagou um dividendo de 1,10, 1,15, 1,20, tá certo? Agora, ela está pagando dividendo de 35, 19, 20 centavos. Então, o yield dela ficou um yield inexpressivo. Então, outras empresas que vieram para o mercado, vieram com a perspectiva de proporcionarem resultados muito mais consistentes, muito mais eficientes, muito mais generosos, entende? Então,
você tem que substituir. A carteira ela só é perpétua quando você tem a certeza que a ação ou que a empresa ela tem uma segurança muito forte na atividade que ela faz e que ela não evolua de preço de forma a passar a ser desconsiderada em termos de yield. Agora, a gente voltando a falar um pouquinho da Sabesp, veja bem, eu não acredito que a Sabesp venha a ser privatizada. Não acredito. Eu acredito que a Sabesp possa se transformar numa corporation, numa corporação, onde vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu com a Eletrobras. A Eletrobras não foi privatizada. Eu vejo o presidente falar, não, porque privatizou, não privatizou coisa nenhuma, porque ela continua com 43% de ações. Então ninguém vai ter 43% para poder enfrentá-la. Com a Sabesp vai acontecer a mesma coisa. Eu acredito que nesse preço que está, não vai ser uma grande atratividade, em virtude exatamente do seu passado histórico, tá certo? Então, o histórico da Sabesp é um histórico que a gente tem que pensar da seguinte forma: o custo operacional da Sabesp nos últimos 30 anos deve no mínimo ter triplicado. Por quê? Porque a Sabesp é uma empresa que depende muito da mão de obra, está correto? Assim como outras empresas do Estado, todo cidadão que para de trabalhar na Sabesp, ele não se aposenta, ele continua ganhando salário. Então, o que acontece? Ele sai, a Sabesp é obrigada a pegar pôr um outro no lugar dela. Então, aquele trabalho lá, aquela operação, já vai custar 2 vezes. O que está parado e o que está funcionando. Façam um exercício, isso em 30 anos. Quantos não se aposentaram e quanto o operacional dela não evoluiu. É por isso que o lucro dela cada vez diminui mais. Então, aqueles que compram ações, aqueles que querem comprar, provavelmente a Sabesp, provavelmente, seja grandes fundos que administram dinheiro que não é deles, é de terceiros, entendeu? Então, é por isso que eu falo, nunca compre um fundo, porque o fundo, você acaba comprando coisas indesejáveis. Você comprando, você pessoalmente tendo as ações, você vai comprar sempre aquilo que é desejável, aquilo que vai te proporcionar uma posição boa. E no momento que for oportuno, ter alguma coisa que você coloque no lugar daquela que já não é mais representativa, aí você vende. O fundo não vai te proporcionar isso. Então, um pequeno investidor deve aplicar o value investing, né, em momentos de crise, né? Como alocar seus recursos para o longo prazo com um cenário de tanta incerteza como acontece no Brasil quase que sempre? A crise, ela é um excelente benefício para quem investe no segmento acionário. É inacreditável. Eu não torço por catástrofes, mas as crises me são simpáticas, porque elas acabam proporcionando a oportunidade de eu comprar ações por preços muito mais atrativos. Eu gostaria de fazer um ligeiro retrospecto. Veja bem, em 1984, os brasileiros se reuniram em praça pública e clamaram por exercer o direito do voto. Então, foi uma conquista memorável na época. Mas o que esses votos fizeram? A primeira oportunidade que eles tiveram de votar
votaram num cidadão chamado José Sarney. Eu acredito que durante o exercício da presidência do José Sarney, a população brasileira deve ter perdido no mínimo 5% de poder de compra. Sucedendo o José Sarney, foi o Collor. O cidadão perdeu mais 5%. E assim sucessivamente. Então, o que a gente vê hoje, talvez, em termos econômicos, não é isso? É uma perda de poder aquisitivo muito grande da população. Só que as empresas sobreviveram. Paralelamente a isso, nós tivemos muitas crises. E as crises, elas nos proporcionam boas oportunidades. Eu não sou futurólogo, não é isso? Se agora, em 2024, nós vamos ter alguma crise, provavelmente econômica e política. Mas, se ela vier, eu vou ter a oportunidade de continuar comprando mais barato para aumentar a minha capacidade de investimento e de recebimento de dividendos. Agora, é claro, eu vou comprar aquelas empresas que superaram crises por todos esses anos. Eu sempre dou o exemplo da Klabin, mas tem outras também que têm 70, 80, 90 anos. Então, se elas superaram todas essas crises, eu me espelho nela para mim orientar o meu procedimento, tá certo? Então, eu acho que as crises, elas são, não digo que são benéficas, mas elas são oportunas para quem investe no mercado de ações. Porque, lamentavelmente, pode acontecer uma crise econômica que afeta a todos. Pode acontecer uma crise política que afeta alguns, mas reflete em todos. Aconteceu a última crise que nós tivemos, foi uma crise de saúde. Nós não tínhamos, assim, convivência nem experiência de qual seria o período de gestação dessa crise, tá certo? Mas, que foi mais ou menos de 2 anos. E ela foi esperada, tá certo? Então, eu acho que a crise, ela vem, muito embora nós não torçamos para que haja crise, entendeu? Mas ela vem para benefício de quem investe, de quem tem disciplina e paciência. Okay? Olá, pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar sua carteira via B3, você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar, dentro da sua carteira, quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço-teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.